Como melhorar, minha gente, a convivência dentro de um condomínio? Sobre este assunto a gente conversa agora com o advogado convidado aqui do Café com o Jornal, o Rodrigo Carpati. Muito bem-vindo, especialista em direito imobiliário. Minha curiosidade agora, pessoal, qual foi a situação mais absurda que você já defendeu, que você já acompanhou no condomínio? Rodrigo, muito bom dia. Bom dia. São inúmeras, eu posso ficar aqui citando por horas. Eu tenho um cliente... Mas uma que dê a dimensão da gravidade disso, até onde pode chegar uma simples briga de vizinhos, né? Então, teve um caso onde a pessoa criava um pato dentro de uma unidade e ela deixava esse pato dentro da piscina. Isso torna as pessoas cada vez mais... A piscina não é a piscina que ele tem em casa, a piscina de todos. Ele saía e a piscina comum, o pato ia dentro da piscina comum. O que aconteceu com o pato? Então, depois ele foi convencido de que aquele pato não deveria ficar lá, mas foi uma situação muito complicada, não foi? Parece vira piada depois, mas é muito complicado. As pessoas chegam na residência, elas querem ter um pouco de paz e acabam se deparando com uma situação dessa e não levam na brincadeira. É complicado depois ter que remediar uma situação dessa. É raro que a gente veja imagens como aquela de Goiânia, de um carro chapando o outro. Aquilo era uma briga antiga, depois a gente ficou sabendo, mas todo condomínio tem as suas briguinhas particulares ali. Por que é que as pessoas, em geral, não conseguem conviver em harmonia em condomínios? Você tem os condomínios cada vez mais populosos. Então é uma tendência, você tem pessoas que moravam em casas, que não têm o hábito de morar em condomínio, então isso tem tornado a convivência cada vez mais complicada. Quando você junta cada vez um número maior de pessoas num espaço cada vez menor, acabam gerando conflitos e as pessoas não têm paciência para resolver qualquer tipo de conflito quando chega na própria residência. Mas ali também é um local, o condomínio se assemelha muito com uma empresa, ele tem regras, ele tem... pessoas que estão gerindo, ele tem o síndico, tem o administrador, mas quando o morador chega ele acha que ali é o espaço dele, que ele não deve de forma alguma respeitar algumas regras, que acaba gerando esse tipo de conflito que a gente vê e que não é tão incomum. A gente tem, fora esse conflito que você mostrou, esse do pato, você tem vizinhos que brigam por um móvel no corredor e que acaba virando um caso de polícia. Condomínios... O que a gente tem que fazer antes de chegar na polícia? Quais são os passos? Você tem um atrito com um vizinho. É claro que o primeiro passo é conversar com o próprio vizinho. Não resolveu. A partir daí, o que a gente faz? Então, você não resolveu, você vai acionar o síndico, vai pedir ajuda do síndico, vai pedir ajuda do administrador para tentar apaziguar esse problema. Quando ele não é resolvido, infelizmente, a pessoa acaba tendo que ingressar na justiça para que um juiz possa resolver essa situação. Uma das situações, como vocês mostraram aqui, é uma câmara de conciliação que também pode trazer resultados positivos. Agora, muitas vezes, o vizinho não tenta nem conversar, né? Vai acumulando aquela raiva, aquela intolerância, até estourar como aconteceu nesse condomínio em Goiânia, em que o cara foi lá e bateu com tudo no carro do vizinho. Como é que a figura do síndico deve se comportar numa situação como essa? Como é que os próprios funcionários podem ajudar até evitar que se chegue nisso, né? Observar comportamentos já viciados de alguns vizinhos, porque muitas vezes ninguém tenta conversa, né? Vai deixando acumular até estourar. A gente costuma falar, quando a coisa ficou muito pessoal, é muito difícil o advogado, o administrador e o síndico resolverem. Tornou pessoal, a gente não tem como resolver, e infelizmente a justiça vai acabar dando um parecer e resolvendo uma situação. O síndico tem uma função primordial, mas se ele não tiver devidamente qualificado, hoje o síndico já não é mais aquela pessoa que virou síndico porque não tem uma função ali no condomínio. Se aposentou, morador antigo. Hoje hoje o mercado está buscando por síndicos profissionais. Então, um síndico que pode ajudar a gerir um conflito, você acaba matando esse conflito no nascedouro. Você não deixa uma situação pequena, uma situação de vaga, que às vezes um bom senso, ou trocar uma vaga de local porque um carro é maior. Hoje nos condomínios você tem 3 tipos de vagas, a P, M e G. E muitas vagas são por sorteio. Então a pessoa às vezes tem um carro P e acaba ficando com uma vaga G e vice-versa. Então algumas situações podem ser resolvidas simplesmente com diálogo.
mas a gente vê que isso não acontece. A pessoa recebeu uma vaga grande, tem um carro pequeno, ela não troca e daí o vizinho não consegue parar, chega uma hora que ele se irrita e gera uma confusão. Mas agora nós estamos de volta com o advogado Rodrigo Carpati, que hoje fala sobre problemas de condomínio. Muitas perguntas, Rodrigo. Muitas perguntas. Muitas. E a maioria delas sobre os síndicos. Em geral, o pessoal quer fazer como é que faz para aplicar um impeachment no Quando o síndico não funciona. Tem um aqui que tem uma mensagem muito engraçada, não vou nem ler o nome dele para preservá-lo. Existe desconfiança da síndica, mas não há provas. E na reunião já teve até facão. O que é que a gente faz? A síndica é remunerada. Como é que a gente se livra de um síndico que não está agradando? Então, o síndico que está lá para prestar um serviço, por mais que ele tenha sido eleito, ele tem que permanecer no prédio, contanto que a população ali queira que ele continue. Então, a partir do momento que ele não tiver mais um interesse, a comunidade não tiver mais interesse que ele se mantenha no prédio, o ideal é que ele renuncie e abre espaço para um novo síndico morador ou para um novo síndico profissional. A partir do momento que ele não pedir a renúncia ou não sair, o que o condomínio pode fazer? Os condôminos, 1/4 dos condôminos podem chamar uma assembleia e, por maioria simples nessa assembleia, ele poderá ser destituído. E daí o condomínio vai ter que eleger um novo síndico, um novo representante para um mandato que vai poder ser um mandato tampão ou um novo mandato de 2 anos ou novo período conforme determinar a convenção daquele condomínio. Lígia Andrade pergunta, meu prédio proíbe crianças de brincar nas dependências do condomínio. Poxa. Isso é correto? Então, vai depender do que diz a convenção daquele condomínio. Mas o condômino, as crianças, elas podem sim ficar nas áreas comuns. Ele não pode brincar, por exemplo, numa área destinada a uma festa, um salão de festas. Ele pode proibir que o salão de festas seja utilizado para que as crianças brinquem, mas ele não pode proibir que as crianças fiquem dentro daquele condomínio, independente do que estiverem fazendo ali naquele prédio. Uma reunião de condomínio funciona no esquema democracia, a maioria vence, ou para mudanças importantes, a construção de um muro mais alto, por exemplo, a troca de um sistema de segurança, é necessário 100% dos votos, um consenso? Então, o que diz a legislação? As decisões são tomadas por maioria simples, salvo quando exigido quórum especial. Qual que é esse quórum especial? É aquele que vai ser determinado pela legislação, pelo Código Civil. Por exemplo, a alteração de uma convenção, 2/3, a realização de uma obra útil ou necessária ou voluptuária, você vai ter quórums, maioria simples, maioria qualificada, 2/3 para cada situação. Então precisa examinar, não é simplesmente aprovar uma obra, é examinar ela a fundo para saber qual quórum necessário. E claro que o síndico tem que deixar bem claro a que horas vai acontecer a reunião, em que horário, onde, porque é muito comum que síndicos sabotem, né, a própria reunião para que só aqueles apaniguados ali compareçam Só a turminha do e bem. votem de acordo com os seus interesses. Rodrigo, obrigado pela presença, foi ótimo o esclarecimento, os esclarecimentos sobre a questão tão polêmica dos condomínios. Até a próxima. Eu que agradeço, fico à disposição.